Quero convidar você a me acompanhar nessa oração. Oremos. Pai, nós somos gratos pelo Teu amor em Cristo Jesus, pela Tua misericórdia. Nós somos gratos, ó Deus, pelo Seu cuidado. Somos gratos porque, mesmo pecadores, ó Deus, falhos, muitas vezes buscamos coisas, ó Deus, que não são concernentes ao Teu reino. Mesmo diante das nossas falhas, o Senhor nos ama. O Senhor é gracioso, misericordioso, maravilhoso. O Senhor, ó Deus, nos olha não por quem nós somos ou por que fazemos, mas o Senhor nos olha através dos méritos do Cristo, Senhor. Nós queremos Te louvar, ó Pai, Te agradecer pela graça de Cristo Jesus e neste momento queremos ouvir a Tua voz através da exposição das Sagradas Escrituras. Queremos Te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, derramando da Tua graça e do Teu amor sobre nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando o texto de Apocalipse e hoje pela manhã nós começamos, mas não terminamos, a igreja de Filadélfia. Eu saí daqui muito frustrado, porque minha programação era terminar uma igreja em cada período de culto, mas eu acho que a minha introdução, eu me empolguei na introdução do sermão e eu acabei só entrando no primeiro ponto, então, para terminar aqui a pregação. Então é Filadélfia, parte 1 pela manhã, Filadélfia, parte 2 agora à noite. Nós estamos estudando o texto de Apocalipse com a ideia de que, sabendo o final da história, entendendo que a história não está jogada ao vento, nós não estamos lançados à nossa própria sorte, entendendo que existe um Deus que governa todas as histórias, mesmo quando não parece que existe um governo na história, mesmo quando nós desconfiamos que talvez as coisas aconteçam de maneira aleatória. Não está acontecendo as coisas de maneira aleatória. Eu sei, é a nossa percepção, porque nós não temos a visão plena da história. A visão plena. Nós não conseguimos ver a obra do artista, aquilo que Deus está construindo, porque nós estamos inseridos nessa história. Mas o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que é grandioso, esse Deus ao qual nós acabamos de cantar, de glorificá-lo, ele vê a história como um todo. Não existe dias, não existe capítulos, não existe momentos. Ele, como rei soberano de toda a história, ele vê a história como um todo. Eu não sei se você já trabalhou com edição de vídeo, mas eu sempre penso nessa ideia de que Deus é o grande editor. Porque quando você grava um filme, quando você faz um vídeo, eu já tive a oportunidade de, na Agência Presbiteriana de Comunicação e Evangelização, trabalhar na área de edição de vídeos para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Naquele momento onde nós estamos editando o vídeo, nós temos ali uma timeline. A fita completa do vídeo está na tela do nosso computador. Para o editor, ele olha o vídeo por completo. Não existe cenas simplesmente isoladas. Ele conhece o começo, o meio e o fim, e a ideia de você olhar para o texto de Apocalipse é exatamente a gente ter não esse poder, porque nós não teremos. Então não adianta você querer estudar e ler o livro de Apocalipse no sentido de você, agora eu sei tudo o que vai acontecer daqui para frente. Não é essa a ideia. A ideia principal do texto de Apocalipse é nos dar um vislumbre de que tudo está acontecendo na história de maneira ordenada. Mesmo quando não parece ordenado. De que Deus está no controle, e esse Deus que está no controle cuida de maneira específica da sua igreja. Então, por isso que nós temos as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Por que Deus se preocuparia em mandar 7 cartas àquelas 7 igrejas
nascentes na Ásia Menor, onde é o proto do cristianismo, aonde está o começo de tudo. Qual é a mensagem principal dessas 7 cartas? A mensagem principal dessas 7 cartas é que Deus está cuidando da sua igreja, Deus está cuidando do seu povo. Mesmo diante das dúvidas que nós temos, mesmo diante das incertezas que brotam do nosso coração, Deus está cuidando de nós e por isso Ele envia essas cartas. Que para cada realidade Deus tem um olhar específico, perceba isso. Para cada uma daquelas igrejas inseridas em realidades, em cidades diferentes, Deus tinha uma mensagem específica para aquela comunidade de fé. Assim como Ele tem uma mensagem específica para você, no momento em que você está vivendo hoje na sua vida. Porque Deus está cuidando de você. É isso que o texto de Apocalipse vai assegurar a você. Ele não vai te dar as notícias que você ainda não sabe, em primeira mão. Mas Ele vai dar o vislumbre. Ele vai nos dar alguns spoilers. O spoiler nunca é o filme completo, é simplesmente um spoiler. E ao pensar sobre essa realidade, nós precisamos então ler o texto de Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7 até o verso de número 13, que diz: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome novo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje pela manhã, quando nós começamos a nossa reflexão, eu fiz uma pergunta que eu vou repeti-la aqui para a gente dar continuidade ao assunto. Quando você não é levado a sério, como isso afeta, como isso faz você se sentir? Quais são os efeitos? Quando você está falando seriamente com alguém e você não é levado a sério, você sente que aquela pessoa não levou os seus sentimentos, não levou os seus planos, não levou a sua fala a sério. Como que você se sente? Como isso faz você se sentir? O primeiro vislumbre talvez seria a frustração. Frustração. Muitas vezes nós nos sentimos frustrados. Ser ignorado ou desvalorizado gera frustração, tornando nossos esforços inúteis e deixando um vazio de impotência. Você se sente desvalorizado e essa desvalorização cria um vazio em você. Essa frustração vai gerar desânimo. A frustração de você não ser levado a sério dentro dos seus relacionamentos vai gerar em você desânimo. Desânimo. A frustração sem reconhecimento apaga o entusiasmo, gera o desânimo, abala a motivação e nos faz questionar se vale a pena continuar. Muitas vezes, quando nós não somos levados a sério nos nossos sonhos, nos nossos planos, nas nossas falas, nos nossos sentimentos,
Diante da frustração surge o desânimo. Com o desânimo vem a insegurança. A insegurança. Do desânimo nasce a sombra que corrói a nossa autoestima, infiltrando dúvidas sobre as nossas capacidades e criando uma insegurança no nosso coração. O último efeito disso é a raiva. Diante da frustração, do desânimo, da insegurança, surge a raiva. A raiva, ela começa como uma busca por justiça, mas que, de repente, pode se tornar uma raiz de amargura. E muitos relacionamentos aqui acabam por causa disso. Com esse caminho. Mas tem uma outra pergunta que deve ser levada também a sério. Não aquilo que a falta de seriedade para conosco causa em nosso coração, aquilo que nós sentimos, mas o que acontece em seu coração quando você não leva a sério as preocupações dos outros? Porque veja, uma coisa é você não ser levado a sério. E daí aquilo cria tudo isso que nós falamos neste momento. Frustração, desânimo, insegurança, raiva. Mas e quando você não leva a sério as pessoas? O que isso cria, o que isso causa no coração? E aquilo que eu costumei chamar do caminho da indiferença. O primeiro movimento do caminho da indiferença é a hipocrisia. Por quê? Porque o hipócrita, ele finge que se importa quando ouve alguém é mais do que falsidade. É uma ruptura com a verdade do amor cristão. Fingir que se importa quando você ouve alguém é mais do que falsidade. A hipocrisia surge quando você escuta alguém sem a intenção genuína de se importar com essa pessoa. Da hipocrisia, nós vamos para o cinismo. O cinismo, quando o ouvir não gera empatia, mas indiferença disfarçada. O coração endurece e fecha a porta para a graça. Da hipocrisia, desse fingimento de você ouvir, mas ao mesmo tempo não ouvir, nasce então no seu coração a hipocrisia, ou o cinismo. E da hipocrisia nasce o cinismo. E quando você ouve as preocupações dos outros, mas você já está, perceba, você já está convencido de que aquilo não é importante, o seu coração já foi tomado pelo cinismo. A consequência do cinismo é o desdém. É você desdenhar da pessoa. Desprezar as dores dos outros revela um coração que esqueceu o valor inegociável de cada vida diante de Deus. Desdenhar, diminuir. Quantas vezes nós não fazemos isso? Do cinismo brota o desdém. Uma atitude que não apenas ignora, mas despreza as dores dos outros, e o desdém, ele tem esse ar meio de diminuir a pessoa. De diminuir. O desdém bloqueia a compaixão e endurece o coração contra o mandamento de amar como Cristo nos amou. O último movimento disso é a desconexão emocional. Você passa da hipocrisia para o cinismo, do cinismo para o desdém, do desdém para a desconexão emocional. A ausência de empatia cria barreiras emocionais que sufocam os relacionamentos e obscurecem o reflexo do amor divino. É assim. O desdém culmina
da desconexão emocional, onde o coração já não sente e a alma se torna insólita, sozinha. Sozinha. Sem empatia, você deixa de refletir o amor de Cristo, que se fez próximo de nós por amor a nós, como diz Hebreus. Essa desconexão não apenas prejudica os relacionamentos, mas enfraquece, perceba, essa desconexão emocional não só prejudica os relacionamentos ao qual nós estamos inseridos, mas enfraquece a sua própria capacidade de experimentar a graça e de transmitir a graça. Porque quando nós somos realmente agraciados, experimentamos e transmitimos graça? Dentro dos nossos relacionamentos. Uma forma de você experimentar graça e transmitir graça é construindo relacionamentos saudáveis. Então você precisa ter cuidado com o caminho da indiferença. Mas o grande problema desse caminho da indiferença aqui é que isso não está só relacionado ao nosso relacionamento com o próximo, muitas vezes. O caminho da indiferença está relacionado com a nossa própria espiritualidade e nosso relacionamento com Deus. Se relacionamento é basicamente você ouvir, não é? Se você tem bom relacionamento com a sua esposa, você tem boas conversas com ela. Nietzsche, ele tem uma frase célebre, apesar dos erros filosóficos de Nietzsche, ele tem uma frase célebre, que ele diz o seguinte: quando você escolher alguém para se casar, você escolha a pessoa com quem você gosta de conversar. Porque quando você envelhecer, a única coisa que irá sobrar são as boas conversas que vocês terão. Se relacionamento tem a ver com conversas, ok, então o nosso relacionamento com Deus, para ser um relacionamento frutífero, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. A questão é como nós ouvimos a voz de Deus. Eu sei que no nosso imaginário popular tupiniquim brasileiro, nós gostamos muitas vezes de ouvir o profeta. Olha, aquele irmão tem uma palavra de Deus. Não é assim que nós gostamos, muitas vezes, de ouvir a voz de Deus? Nós procuramos sempre alguém que tem uma palavra para nós. Não é essa a verdade? Hã? Nossa, aquele pastor, olha, aquele pastor, quando ele abre as Sagradas Escrituras, meu Deus, quando ele abre as Sagradas Escrituras, Deus fala comigo. Quando ele abre. Então deixa eu te falar uma coisa a respeito de espiritualidade cristã. Quando você abre as Sagradas Escrituras, Deus fala com você. Quando você abre as Sagradas Escrituras. Você quer ouvir a Deus de fato na sua vida? Você quer saber aquilo que Deus tem para você? Quais são os planos dele? Você precisa se tornar íntimo desta palavra. Você precisa ouvir essa palavra. Mas não ouvir simplesmente de maneira desatenta, descompromissada. Você precisa ouvir essa palavra, retendo essa palavra no seu coração, guardando essa palavra no seu coração. Mas mais do que isso, você precisa guardar essa palavra e você precisa aplicar essa palavra na sua vida. Ou seja, você não pode... O que é uma guarda ativa da palavra de Deus? Não é simplesmente você ouvir, ler as Sagradas Escrituras e depois no outro dia você guardar ela na gaveta da sua casa. Não, você precisa abrir as Sagradas Escrituras, ouvir o que Deus está dizendo para você e você colocar em prática no seu dia a dia. Agora, uma das coisas
que Deus deixa muito claro na sua palavra são seus princípios e valores. Perceba, quando Deus fala de maneira objetiva com o seu povo, Ele é claro. Ele não deixa dúvidas. Vamos para o texto mais simples, Mateus capítulo 6. Quando você abre Mateus capítulo 6, a partir do capítulo 5, né, quando Jesus está preparando o Sermão do Monte, quando você abre aquilo que nós chamamos popularmente do Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças, quando você lê aquilo, você precisa e você deve perceber que aquilo é uma coisa prática para a sua vida. Ali fala de perdão, ali fala de negociação de dívida, ali fala sobre casamento, lá tem sobre educação de filhos, tem sobre negócios, como você constrói um bom negócio. E você então deve ler aquele texto e aplicar aquele texto a todas as esferas da sua vida. É isso que você deve fazer. Não deve ser apenas uma palavra onde você coloca ela na sua gaveta após você lê-la. Percebendo essa realidade, você precisa então perguntar o que Jesus falou para nós em primeira instância. Quais são os mandamentos, quais são os princípios que Jesus nos deu, que nós deveríamos, como igreja, segui-los. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Jesus é assunto aos céus, tanto nos evangelhos, quanto no livro de Atos, ele diz uma única coisa aos seus discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações. Não é isso? Nos evangelhos, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É o que o texto diz. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Todas as vezes que você ouve o evangelho e você não pratica o evangelho, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não saiba, mas a partir de hoje você vai saber. Toda vez que você ouve o evangelho, toda vez que você lê os princípios, toda vez que aquilo entra no seu coração e você não os cumpre, você está dizendo abertamente que Jesus não tem autoridade sobre a sua vida. Porque perceba, o que Jesus diz é: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então vão pelo mundo e façam discípulos de todas as nações, de todas as línguas. Entrem em todas as culturas. Ensinem eles a guardar a tudo aquilo que eu dei a vocês. Tudo aquilo que eu entreguei a vocês. Vocês então ensinam essas pessoas que são os meus discípulos a guardarem. É aquilo que nós chamamos costumeiramente da grande comissão. A pergunta é se nós estamos fazendo isso. Se nós estamos fazendo isso. E eu quero aqui desmistificar uma coisa, porque muitas vezes quando a gente fala em fazer discípulos, a gente vai e pensa no missionário, a gente pensa no pastor, a gente pensa no presbítero, a gente pensa no outro. Nunca a gente pensa na gente. Então deixa eu te falar uma coisa. Você começa fazendo discípulos com os seus filhos em casa. Você começa fazendo discípulos com a pessoa com quem você se relaciona e não é crente. E não confessou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Então você começa ali. É ali que você começa a fazer discípulos. E é ali que demonstra a sua fidelidade. Porque você perceba. Quando Deus nos dá esses princípios, Ele está buscando em nós a fidelidade. Quando Ele diz, toda a autoridade me foi dada, uma das coisas que faz a diferença entre homens e mulheres que marcam
história do cristianismo, não é porque eles eram melhores, não é porque eles eram mais santos, não é porque eles oravam mais, liam mais a Bíblia, é porque eles foram mais fiéis às Sagradas Escrituras. Perceba uma coisa, quando a gente fala assim, nossa, olha, eu preciso, a gente sempre meio que foge a gente cria subterfúgios. Por exemplo, quando você pensa assim, eu preciso crescer mais espiritualmente, então a partir de agora eu vou orar mais. Não que isso não seja ruim, isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Mas deixa eu te dar uma dica. Não é só orar mais. Se você deseja crescer espiritualmente, você precisa praticar mais a palavra de Deus. Não é orar mais. Não é ir mais à igreja. Porque a gente pensa, né, que quantidade, né, de vezes numa reunião cristã vai te fazer melhor discípulo de Jesus. Não. Tem gente que frequenta de manhã, tarde, noite uma igreja. Tem gente que frequenta a semana inteira a igreja. E não é um bom discípulo de Jesus. Um bom discípulo de Jesus é reconhecido por uma única coisa: fidelidade à palavra de Deus. Uma coisa que tem marcado a minha história, a minha vida. Uma frase, uma expressão é que sucesso para Deus é fidelidade. Se você deseja crescer como discípulo de Cristo Jesus, você precisa crescer em fidelidade ao que Jesus nos deu na sua palavra. E hoje pela manhã nós olhamos de maneira muito específica para esse primeiro ponto, ao qual eu não vou repetir, mas eu só vou dar aqui para quem não estava pela manhã, para se situar na nossa conversa. É que em tempos de incerteza, se você deseja crescer em fidelidade a Deus, você precisa entrar isso na sua cabeça e no seu coração. Em tempos de incerteza, como o tempo ao qual nós estamos vivendo hoje, confiar em Cristo nos guia pelo caminho certo. E a imagem que a igreja tem de Cristo aqui, a imagem que Filadélfia tem de Jesus, é o mais importante. Perceba o que o texto diz. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Essas são as palavras daquele que é santo. A santidade de Jesus traz esperança, esperança perfeita, constante e justo em seu mundo instável. A santidade de Jesus traz esperança. Jesus, ele é perfeito, constante e justo em um mundo instável como o nosso. Então, quando o texto bíblico diz Jesus é santo, a palavra santo aqui é uma palavra que é usada no Antigo Testamento somente para Deus. Somente para Deus. No Novo Testamento, ela é aplicada ao Cristo, como nós vemos em todos os evangelhos. Em todos os evangelhos. Esse conceito envolve não somente pureza, porque muitas vezes a gente pensa que é pureza, mas ele tem a ver com a separação. Santo, na verdade, é separado. Deus, ele é separado da criação como seu criador, e do pecado como seu salvador. Quem Deus é? Jesus é. Porque Jesus é Deus, ele é puro e sem defeito. Oséias, capítulo 11, verso de número 9, diz: eu sou Deus e não homem. O santo, perceba o que Oséias diz, o santo no meio de vocês. Jesus é essa figura perfeita, santa, plena, no meio de nós, no meio dos pecadores. Jesus é aquele santo, homem, mas mesmo tempo Deus, constante, justo, estável, que caminha em meio aos pecadores. Mas ele não é só santo, ele também é verdadeiro. E a ideia aqui de verdadeiro é que Cristo não apenas reflete a verdade. Não, Cristo ele não reflete a verdade. Porque em algumas confissões que se dizem cristãs,
dizem que Cristo ele reflete aquilo que Deus é. Não! De maneira nenhuma. Ele é a própria realidade, porque a palavra verdade aqui tem a ver com verdade, mas com a realidade. Ele é a própria realidade, ele é a essência do absoluto. Esse é o Cristo ao qual nós cremos. A verdade de Jesus é absoluta e imutável, contrastando com as nossas verdades relativas e temporais do nosso mundo, da nossa cultura. No Antigo Testamento, a verdade de Deus é um tema constante, como nós podemos olhar, por exemplo, no Salmo 119 por completo. O Salmo 119 é uma exaltação da verdade de Deus. No Novo Testamento, essa verdade se revela plenamente em Cristo. Cristo, ele é a verdade. Ele é absoluto. Essa verdade absoluta nos proporciona uma base sólida para construirmos a nossa fé. Então, por isso que Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer: se você deseja construir uma vida sólida, você constrói a sua vida sobre a rocha, porque a rocha é absoluta. O texto ainda nos mostra que esse Jesus, ele tem aquilo que o texto nos diz aqui, que ele tem a chave de Davi, que é uma referência a Isaías, capítulo 22, verso 22, dizendo que Jesus ele tem a chave, o governo sobre os seus ombros. Essa é a ideia. Cristo tem todo o poder e autoridade no reino, garantindo o controle final sobre nossa vida e destino. Essa é a realidade. Cristo ele tem todo o poder e controle sobre a nossa vida e destino. Então, por isso que no final do texto nós vemos o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Cristo tem o poder absoluto, abre portas certas, fecha as erradas, e é a única entrada para a salvação. Confie, então, e qual é o principal deste ponto aqui? Confie na sabedoria que existe em Cristo Jesus. Confie, porque Ele é a porta. Aquele que passa por essa porta não será decepcionado. Qual é o segundo ponto? Então, para nós nos mantermos fiéis, permaneça firme e fiel, confiando no poder transformador do Evangelho. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que o Evangelho de Cristo Jesus transforma tudo e a todos. Tudo e a todos. Eu creio piamente que o Evangelho de Jesus transforma tudo e a todos. Transforma tudo e a todos. Não existe o que o Evangelho não possa transformar. Não existe. Todo mundo tem uma reação diante do Evangelho pregado. Todo mundo. Ou de se prostrar, ou de se irar. Todo mundo tem uma reação. Ninguém fica indiferente ao Evangelho pregado. Ninguém fica. Perceba o que o texto vai nos mostrar a partir do verso de número 8. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Perceba o paralelismo do texto no original. No verso de número 8 fala que você guardou. No verso de número 10 nós temos: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Perceberam? Repete-se 2 vezes, então isso aqui é muito importante no texto. Então, se você está estudando as Sagradas Escrituras, quando expressões se repetem dentro do mesmo texto que você está estudando, aquilo é algo que importante. E quando você olha para essa repetição de palavras ou de expressões, você precisa estar de olho no verbo, porque aqui o creme de la creme, como diz os exegetas, é
o verbo do texto. E o verbo aqui é o verbo guardar, que é tereu, que significa guardar ou preservar, não de qualquer maneira, mas perceba, com vigilância constante e proteção ativa, destacando um cuidado zeloso e atenção intencional para assegurar que algo seja observado e preservado. Então perceba, este guardar não é um guardar passivo. Não é um guardar passivo. O que seria, Wellington, um guardar passivo? É quando você pega algo, e todos nós aqui temos talvez um departamento de bagunça em casa. Eu não sei você, mas eu tenho um departamento, eu tenho uma edícula lá em casa, um quarto, que é o meu departamento de bagunça. Tudo aquilo que eu não sei aonde colocar, ele vai para onde? Para o departamento de bagunça. E eu me esqueço, e eu quero me esquecer que aquilo existe, porque eu sei que uma hora eu preciso me lidar com as minhas bagunças. Mas isso é tema para uma outra pregação, como lidar com as suas bagunças internas. A gente pode fazer uma série só sobre isso. Mas a ideia aqui não é você simplesmente depositar lá, guardar, jogar, apinhar uma coisa. Não, de maneira nenhuma. A ideia aqui é de você guardar preservando. É uma guarda ativa. A ideia principal aqui seria como se você fosse um sentinela. É o sentinela que guarda a porta da cidade. Ele vigia a porta da cidade para que a porta da cidade fique protegida. É uma guarda ativa. Porque aquilo que você está guardando tem um valor inestimável para você. Aquilo precisa ser preservado. Preservado. Não pode ser colocado em qualquer lugar, porque talvez pegue poeira, entre traça e acabe com aquilo. Não, aquilo precisa ser guardado de maneira ativa. E aqui, o que se guarda de maneira ativa, o texto nos diz, é a palavra. O que nós devemos guardar, então, de maneira ativa na nossa vida? Protegida, segura, é a palavra de Deus. Perceba. Então, você deve fazer uma pergunta quando nós chegamos a este ponto. Como? Como eu guardo, ou como eu experimento esse permanecer fiel, esse permanecer firme e fiel, confiando no poder transformador do Evangelho. Como que se dá essa guarda? Veja o que o texto vai nos mostrar. Sei que você tem pouca força. E Jesus aqui deixa muito claro que ele conhece intimamente a igreja. Intimamente a igreja. As suas fortificações e as suas debilidades. Porque a ideia aqui de pouca força significa pequeno, insignificante e limitado. Essa é a ideia. Jesus está dizendo para aquela igreja que é fiel, que ao mesmo tempo que essa igreja é fiel, ela é o quê? Pequena. Pequena aos olhos do mundo, insignificante aos olhos do mundo e limitada. E aqui está um dos problemas da nossa cultura, porque nós não gostamos de sermos taxados como pessoas limitadas. Nós gostamos de dizer que nós rompemos barreiras. Nós gostamos daquela frase, eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. É essa a frase, né? Eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Nós gostamos dos nossos pontos fortes. Ninguém gosta de falar aqui, ou de ser observado nas suas limitações. Não, nós gostamos de sermos aplaudidos. E Jesus começa falando com essa igreja aquilo que ele realmente conhece dela.
Sei que você tem limitações. Sei que você é pequena. Sei que você tem dificuldades. E aqui nós percebamos uma coisa, que fidelidade não tem a ver com perfeição, perceberam? Fidelidade não tem a ver com perfeição. Porque não existe nada perfeito neste mundo. Agora veja o que o texto vai dizer. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Agora, antes da gente falar dessa porta aberta, veja. Você não negou o meu nome. Mesmo diante, e aqui está a fidelidade, mesmo diante das limitações, da pequenez, essa comunidade de Filadélfia não nega o nome de Jesus. Não nega o nome de Jesus. Aqui está uma coisa legal para a gente perceber na nossa vida. Diante das nossas limitações, das nossas falhas, da nossa pequenez, nós muitas vezes desanimamos. Nós achamos que não somos o bastante para a obra que Deus tem a fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Fidelidade é pensar completamente ao inverso disso. Deus não chama grandes homens. Como diz o apóstolo Paulo, Deus ele chama as coisas loucas deste mundo. Deus convida as coisas pequenas deste mundo para o seu evangelho. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Agora veja. Mesmo sofrendo, enfrentando oposição constante e zombarias, permaneceram fiéis, sem se desviar da obediência à grande comissão e a proclamação do Evangelho. Porque essa ideia de negar o nome aqui, não é somente ele dizer, não, eu sou cristão, mas eu não falo com ninguém, porque a gente acha que é isso, né? A gente acha que negar aqui a Jesus é se alguém chegar para você assim, ô Felipe, tudo bem? Você é discípulo de Jesus? Daí você fala assim, será que eu falo? Eu falo que eu sou ou eu falo que eu não sou? Se eu falar que eu não sou, eu estou negando a Jesus e logo eu vou para o inferno. Não é isso, não. Negar o nome de Jesus aqui tem a ver com a pregação do Evangelho. Eles não deixaram do quê? De pregar a palavra de Deus. De anunciar a palavra de Deus, apesar das limitações que eles tinham. É essa a realidade. E aqui então, a gente vê, diante disso, Jesus faz o quê? Eis que coloquei diante de vocês uma porta. Uma porta, uma oportunidade, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Perceba, o reino de Deus não avança pelos nossos recursos, influência ou estratégias, mas pelo poder de Deus que se manifesta através da nossa fidelidade. Sobretudo, quando reconhecemos o quê? A nossa fragilidade. O apóstolo Paulo conta no Novo Testamento uma história que muitas vezes nos pega meio que de surpresa. O apóstolo Paulo diz que ele tem um espinho na carne. Vocês já ouviram esse aí? Muitos estudiosos ficam perguntando o que seria esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Uns falam de doença à sogra. Tem tudo quanto tipo de espinho na carne para os estudiosos, porque nós realmente não sabemos. Não sabemos o que é aquele espinho na carne do apóstolo Paulo. No entanto, o apóstolo Paulo diz que esse espinho na carne é mensageiro de Satanás. Que o humilha. Para que o poder de Deus se aperfeiçoe aonde? Na fraqueza. O poder de Deus nas nossas vidas é aperfeiçoado nas nossas fraquezas.
Isso é graça. Isso não é lindo? Isso é graça. Isso deveria encher o nosso coração. Perceba, o Evangelho não é um Evangelho legalista, aonde exalta você pelos seus bons méritos. O Evangelho exalta você pelos méritos do Cristo. E ele diz que você é aperfeiçoado nas suas fraquezas. Esse como, então, se desdobra assim. Não confie na sua própria capacidade, mas também não subestime o que Deus pode fazer através de você. Você não deve estar cheio de si mesmo, mas você também não deve estar o quê? Se desvalorizando o tempo todo. Você precisa ter uma visão exata. Qual é a visão exata? Deus é bom, o diabo não presta, e os crentes são tudo mais ou menos. Essa é a visão exata. Deus ele é bom, o diabo não presta. E os discípulos são tudo o quê? Mais ou menos. Porque nós estamos cheios das nossas fraquezas. Mas não fique subestimando aquilo que Deus pode fazer através de você. Agora veja, esse como ele se espalha. Olha o que o texto continua nos mostrando. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. E os que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo. A palavra perseverança aqui é uma junção de duas palavras, no grego, upo e menô. Upomenô, que significa, literalmente, permanecer sob algo. Estar debaixo de algo. Eles estavam, para você ter uma perseverança, uma resiliência na sua vida, você não deve, de maneira nenhuma, confiar no seu próprio taco. Você deve estar debaixo da palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz com que você crie perseverança. Veja como isso se desenrola. Primeiro, nós percebemos o cuidado, nós vamos ver o cuidado de Deus com essa igreja. Judeus não são, veja, judeus que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Primeira coisa que Deus faz quando nós estamos debaixo do evangelho dele. Debaixo do evangelho dele. Deus nos livra dos falsos e mentirosos. Aqueles que são judeus, aqueles que se dizem espirituais, porque essa é a ideia do texto aqui, é aqueles que se dizem conectados com Deus, aqueles que se dizem filhos da promessa, aqueles que são os detentores do poder de Deus. E nós vemos isso no meio evangélico brasileiro a rodo. O que Deus está dizendo? Se você está debaixo da minha palavra, perseverando na minha palavra, eu vou livrar você dos mentirosos, dos maus, dos falsos. Não porque está em você, mas porque Deus está fazendo através da palavra dele na sua vida. Agora veja uma outra realidade que o texto nos mostra. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Veja o que Deus fala. Deus me livra das injustiças. O texto bíblico está dizendo que diante dos maldosos, dos injustos, dos mentirosos, Deus uma hora vai trazer o quê?
justiça. Por isso que o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E no tempo oportuno, Ele fará o que com você? Ele te exaltará. É no seu tempo que Deus te exalta? Não, de maneira nenhuma. É no tempo dele. Mas você faz o quê? Você se coloca debaixo da poderosa mão de Deus, que aqui, no texto que nós estamos estudando, é o Evangelho. Veja um outro efeito que acontece quando você persevera nessa palavra. Guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo. Deus me livra nas provações, não das provações. Então, se você está andando no Evangelho pensando que Deus vai te livrar das provações, ou seja, você não passará por provações, você está no lugar errado. Não, você vai passar por provações. Sim, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas que amam a Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Segundo essa palavra, segundo essa promessa, Deus estará com você. Deus caminhará com você. Deus levantará você. Diante disso, qual é o segundo ponto do como? Debaixo do Evangelho, sob o Evangelho, transforme suas inquietações e súplicas e louvores. Deus trará paz. E Cristo substituirá as preocupações, trazendo calma e segurança. Sob o Evangelho, transforme suas inquietações e súplicas em súplicas e louvores. Diante do Evangelho, você traz as suas inquietações, você transforma essas inquietações em súplicas e louvores. O que Deus fará, ou que Deus dará para você, é a paz que existe em Cristo Jesus. Por fim, o texto bíblico nos ensina a viver pelas promessas de Deus. Viva pelas promessas de Deus. Se você deseja ser alguém que ouve o Evangelho e pratica esse Evangelho de maneira fiel, você precisa, assim como eu, aprender a viver pela promessa de Deus. E veja o que o texto fala. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba o que o texto está falando. O texto nos mostra que Deus nos dará estabilidade. Ele fala sobre colunas. Primeiro, nosso Senhor fará do seu povo uma coluna no santuário de Deus, e ela nunca sairá dali. Para um povo, e a gente precisa entender que a cidade de Filadélfia, ela já foi destruída por um terremoto. Ela foi destruída por um terremoto, e a única coisa que sobrou na cidade foram as colunas dos prédios. Essa é a imagem. Para o povo de Deus, continuamente ameaçado por terremotos, a necessidade de fugir da cidade, essa palavra fazia total sentido. Porque as únicas construções que existem depois de um terremoto, e se você vai num campo arqueológico do Império Romano, você vai ver que todos os prédios antigos, as únicas coisas que sobraram daqueles prédios são o quê? As colunas. As colunas. Deus está dizendo para o seu povo: vocês terão estabilidade. E ele diz ainda: e dali ele jamais sairá.
escreverei o meu nome, escreverei nele o nome do meu Deus. Perceba, Deus nos traz aqui então uma segunda promessa. Ele nos dará paternidade. Você recebe o nome, quando você recebe o nome de alguém, você está sendo dito, ou está sendo dito para você que você é filho dele. Você aqui recebe a paternidade de Deus. E o texto continua nos mostrando ainda. E o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. E aqui você recebe então uma nova cidadania. Você é cidadão dos céus. Você é cidadão de um novo reino. Não, você não está mais. Você não está mais confinados nos seus pecados, nas suas dores, não. Você agora tem uma nova cidadania. Por fim, escreverei nele o meu novo nome. Por fim, escreverei nele o meu novo nome. E Jesus diz que ele nos dará uma nova identidade. Porque é isso que o Apocalipse fala do povo. Você vai receber filiação, cidadania e identidade nova. Tudo por um único motivo. Tudo porque Cristo Jesus, naquela cruz, morreu por você. Tudo porque, naquela cruz, Cristo Jesus fez aquilo que você não poderia fazer por você mesmo. Ele se entregou por você. Ele morreu por você. Para que você tivesse uma nova paternidade. Para que você tivesse uma nova cidadania. E para que você recebesse uma nova identidade. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, diz que em Cristo Jesus todas as coisas são novas. São feitas novas, porque as coisas antigas já passaram, já se foram. E a partir deste momento, você pode viver o novo de Deus. E a ceia representa exatamente isso. O sacramento da ceia representa o novo de Deus nas nossas vidas. Quando você come do pão, bebe do cálice, você está sobre a nova aliança. E a nova aliança representa exatamente as 3 últimas palavras: paternidade, cidadania e identidade. Você está ganhando isso. Qual que é o convite do Evangelho? Viva o novo em sua vida. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte e neste momento você orar? Palavra nessa noite, Senhor. Uma palavra que nos confronta, mas uma palavra também que nos traz alento, que nos consola. Uma palavra que lapida o nosso coração, mas uma palavra que traz esperança de transformação. E neste momento, Deus, nós como igreja do Senhor estamos reunidos para partilhar deste sacramento, dessa nova aliança, que representa essa nova paternidade. Nós somos o povo de Deus, nós somos os filhos de Deus, que representa a nossa nova cidadania. Nós somos cidadãos de 2 mundos, de 2 realidades. Nós pertencemos aos céus e fazemos a missão e vivemos fielmente o Teu Evangelho, glorificando o Teu nome no aqui, no presente. Senhor,
nós ganhamos uma nova identidade. Novas portas são abertas. Nós vivemos o novo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Cristo que morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Nós queremos te agradecer, Senhor, por isso. Porque nós não merecíamos, porque nós éramos indignos. E o Senhor em Cristo, através da morte, da ressurreição, da encarnação, você nos transformou em pessoas dignas, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Cristo. Por isso te louvamos. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.